O que eu falo de que nós podemos evoluir 10 vezes mais rápido no nosso instrumento do que a gente faz agora, se a gente nutrir nossa habilidade musical, vocês estão vendo como isso é possível e como isso tem um chão para ser feito. Como isso pode ser feito? Tátia, Dani, fala logo. Que camadas são essas? Eu quero saber o que você está falando e o que é isso, Dani? O negócio é o seguinte, galera. A primeira camada que a gente tem que trabalhar, que é o nosso chão, que é o ponto que nos estabiliza, é a camada rítmica. O ritmo é o nosso cerne, é o nosso chão. Se a gente não tem a estrutura rítmica bem compreendida, bem interiorizada, bem vivenciada, nós não conseguimos ler com fluência, com naturalidade, nós não conseguimos escrever uma partitura, a gente fica limitado nessa escrita dessa partitura, a gente tem dificuldade em fazer a nossa improvisação, porque a gente trava na execução ali da parte rítmica. Então, a primeira camada é que a gente entenda, e como eu falo sempre, não basta entender no papel. Não adianta você entender o ritmo e a organização rítmica, você vai entender tudo que existe em termos de figura, de compassos e blá blá blá. Você vai entender todos esses pontos teóricos, mas não é isso, é vivenciar, é você ter isso dentro do seu corpo. E a questão rítmica, assim como as outras, tem que estar dentro do seu corpo. Você tem que ter uma referência auditiva de transformar um símbolo que você olha numa representação sonora. Você olha um símbolo e você lembra. Quando a gente olha para uma escrita rítmica, quando a gente olha para uma partitura e você enxerga o ritmo que está atrás dela, você tem uma memória já formada, embasada em você de como aquilo soa. Isso tem que estar muito bem definido. Esse é o nosso chão. Se a gente tenta ler coisas e não consegue ter uma firmeza da rítmica, essas coisas não têm sentido. E é por isso que trava a nossa capacidade de leitura musical. Se a gente não tem essa clareza de organização rítmica, não dá para escrever partituras. Não dá para você tirar e tentar escrever partitura. Não, simplesmente não dá, porque não consegue ter sentido musical. Se você tenta improvisar e a sua mão não alcançou tecnicamente essa referência sonora de como soa aquela passagem rítmica, vai ficar tropeçando e catando milho e de novo fica sem sentido. Entende o que eu tô falando? Então a primeira camada é o ritmo. Depois, uma vez que isso aí tá bem definido, vem a camada da melodia, a camada melódica. Aqui na camada melódica a gente começa a unir coisas, a gente começa a trabalhar a junção, é uma sobreposição, viu? A gente começa a trabalhar a junção de tudo que a gente já sedimentou no ritmo, agora com um olhar também da altura, dos sons musicais. Você começa a prestar atenção em dois parâmetros. Você está focado o tempo todo na questão rítmica e também na questão da altura. Então, parece uma viagem isso que eu tô falando. Mas quando você vê isso de forma aplicada, você vai entendendo como isso abre portas e te dá condições de você realmente colocar em prática a leitura da partitura, o tirar músicas de ouvido, o conseguir tocar cada vez melhor, porque você consegue focar agora em ver uma nota, ler essa nota, ter a altura dessa nota, ter referências de movimentação dessa nota, você consegue começar a perceber se essa melodia ela é mais aguda, ela é mais grave, ela tem intervalos de terça, ela tem notas duplas, ela está tendo acorde ou não. Você começa a estimular o ouvido para refinar a escuta e comparar sons, alturas musicais. E você faz isso pensando que essas alturas estão amarradas a um ritmo. A gente consegue fazer isso, você começa a enxergar o ritmo que está amarrando aquela altura e você consegue coordenar as duas camadas sem que uma atrapalhe a outra, porque você já sedimentou o ritmo e aí você começa a cuidar disso aqui. É bem bacana. Uma vez que essa camada da parte melódica, da melodia está bem resolvida, a gente tem a camada da harmonia, a camada harmônica para cuidar, porque a camada harmônica ela expande a camada melódica. Quando a gente vai para a camada harmônica, a gente começa a ter um olhar na vertical, a gente começa a refinar a escuta para a massa sonora. A gente começa a não mais comparar apenas um som com o outro, a gente começa a ouvir vários sons ao mesmo tempo. A gente começa a ter condições de nos apropriarmos das relações. A gente compreende o que está acontecendo entre eles, as relações entre eles, as sensações que eles causam. Essa camada harmônica faz com que a gente comece a ter condições de voar
Mas não no sentido de voar para ser rápido, não. É de ter liberdade, de assar voos. Você começa a estimular a sua criatividade muito, porque a camada harmônica, ela faz com que a gente se aproprie de estruturas, a gente toma consciência de estruturas e padrões musicais que os compositores se apoiam para compor, que faz com que a gente depois consiga improvisar, porque o improviso, gente, a habilidade de improvisação, ela não é do nada. Como é que eu posso improvisar? De onde eu vou tirar? Do nada? Eu vou colocar minha mão lá no piano e vai sair do nada? Não existe isso. Existe uma camada por trás de informações que possibilita com que você acesse essas informações, esses padrões, e aí você cria em cima deles. Então, quando a gente começa a trabalhar a camada harmônica, pronto, a nossa possibilidade de criação, de extravasar, de usar a música como meio de comunicação, o que a gente tem guardado aqui dentro é muito maior. Você começa a ter condições de escrever arranjos, de escrever para outros instrumentos tocarem e colocar isso num grupo, porque você tem essa dimensão do bloco sonoro, você começa a entender isso, ok? E veja, até agora eu falei 3 camadas, faltam mais 2. Uma vez que já tem essas 3 camadas estabelecidas, dominadas, conscientizadas, absorvidas pelo corpo, vivenciada, galera, a gente tem ainda a camada do quê? A camada da nossa musicalidade. A camada da musicalidade é aquele momento onde a gente sai de uma interpretação, eu posso dizer assim, um tanto quanto fria, uma interpretação um tanto quanto robótica, uma interpretação um tanto quanto mecânica, para aprofundar a nossa consciência, a nossa possibilidade de fazer arte é mais sublime. Quando a gente começa, por isso que é a camada da musicalidade, ali a gente começa a ter mais consciência sobre como interpretar, sobre como fazer uma frase, como fazer algo diferenciado. A gente começa a entender a linguagem do compositor e a gente começa a se apropriar disso para colocar alma na hora de tocar. Sabe, ler a partitura, escrever partitura, são habilidades que um computador também faz, ele lê, um programa de edição lê o que você escreveu ali, entendeu? Só que ele não consegue colocar alma, porque ele não tem alma. E como é que a gente coloca alma na música? É porque a gente tem alma? Não, também não é só por isso. É porque nós temos conhecimentos de como conduzir o som musical, de como conduzir a interpretação musical. Esse refinamento de como tirar um som melhor do instrumento se baseia em princípios musicais bem estabelecidos, que tem a ver com a nossa interpretação, com o caráter do que o compositor queria naquela peça. Você começa a entender as intenções estilísticas daquele compositor, o estilo, a linguagem dele compor, como que ele quer que soa, o que ele queria com isso. A gente se aprofunda na música. E aí a gente passa para a camada da musicalidade. É aquele momento que você escuta os músicos tocarem e te arrepiam. Às vezes a gente escuta pessoas tocarem e a gente não sente nada. E por quê? Porque não tem essa camada da musicalidade bem resolvida, entendeu? Você vê que a pessoa toca super bem, mas isso não te arrepia. Falta essa camada. E existe ainda uma última camada, que é a camada técnica, a camada da técnica. Essa é a camada que geralmente nós nos focamos, você possivelmente tenha se focado até então, que é dominar a técnica do teu instrumento, que é cuidar ali de como fazer os movimentos corporais para que você fique cada vez mais virtuoso, para que você alcance a virtuosidade. Mas aí que tá. Nem sempre essa camada técnica ela é bem resolvida, porque não basta, como eu falei no começo da live, não basta a gente estudar, repetir, tentar e errou, tenta e erra, repete de novo, tenta e erra, não funciona, não vai funcionar, e a gente demora muito nesse tipo de estudo, ainda que está focado numa camada que é uma camada importante e existente dentro da nossa evolução musical. Nessa camada técnica, a gente também tem que aprender a como conduzir o nosso estudo musical, a como ter estratégias mais eficientes do estudo, para que os problemas técnicos eles sejam resolvidos, não de tanto você repetir, mas sim porque você tem consciência do que está te amarrando, te fazendo ficar enroscado ali. E essa consciência você só consegue tendo todas as outras camadas resolvidas.
Porque quando todas as outras camadas estão bem resolvidas, interiorizadas de verdade no seu corpo, a tua maturidade musical tá forte, tá muito forte. E você tá já num nível de um tanto quanto independente. Já tá traçando um caminho independente do seu professor. Você consegue ter um olhar que percebe a real causa de você estar enroscado toda vez naquele lugar. E aí, isso faz com que você consiga transpor essa dificuldade ali, naquele momento do estudo. Possivelmente naquele dia, ou daí 2 ou 3 dias. Você não fica uma semana inteira repetindo, errando, e ainda chega no teu professor e não consegue tocar. Então, você tá me entendendo? Estão me entendendo como é bacana tudo isso? Eu acho isso fascinante, assim.